Mateus capítulo 9, do verso 9 até o 13, na Nova Versão Internacional, lemos assim: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Me ajudem a orar, por favor. Senhor amado, ajuda-nos mais uma vez, Pai. Ajuda-nos com este momento de entendimento da Tua palavra, de recepção da mesma e de esforço para fazermos com que ela não somente encontre lugar nos nossos corações, mas que também seja colocada em prática nas nossas vidas, meu Deus. Eu oro e te peço graça, te peço favor para este momento. Que nada nos distraia, que nada nos impeça de receber o ensino do Senhor para as nossas vidas. Eu oro confiado no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus chama, transforma e cura. Você aceitaria um funcionário público corrupto no seu grupo de amigos íntimos? Você aceitaria um convite dele para jantar em sua casa com seus amigos igualmente desonestos? E como seria se fôssemos vistos próximos de alguém declaradamente traidor, ladrão? Qual seria a nossa reação? Como conviveríamos com alguém taxado pela sociedade de desonesto, malquisto pela sociedade? Nossas respostas mostrarão a nossa visão humana. A nossa visão humana privilegia a aparência. Isso não é privilégio de um só. A nossa visão humana pode ser muito bem influenciada pelo que vem os nossos olhos, pelo que nós ouvimos e rotulamos as pessoas. Isso é da natureza humana. Olhamos e pensamos: bom, ruim, perigoso. Esse não vale nada. É o jeito humano de ser. Porque, sabem, via de regra, nós agimos com o coração. Agora, agimos com base na primeira impressão, que, como se diz por aí, é a que fica. É assim que humanamente agimos. Mas é perigoso guiar-se pelo coração em qualquer aspecto da nossa vida. Porque olhem o que diz o profeta Jeremias a respeito do nosso coração em Jeremias 17 e verso 9. Ele diz que o nosso coração é enganoso e demasiadamente corrupto. Então é um perigo guiar-se pelo coração. É claro,
Talvez até já dissemos e já ouvimos pessoas dizerem: eu sigo o meu coração. Cuidado, Jeremias 17:9 diz: ele é enganoso. E ele não é só corrupto, ele é tremendamente corrupto. Que perigo! E Jesus? Como é que Jesus agia? O que podemos aprender com Jesus diante de pessoas assim? Aliás, como Jesus age diante de tais pessoas? O olhar que Jesus lançou sobre Mateus e sobre muitos outros, inclusive sobre nós mesmos, é um indicador de como Deus vê, de como Deus nos vê. O jeito de Jesus é o jeito de Deus. E tem muito mais neste texto do que um simples convite: siga-me. Nesse texto tem mais do que o seguimento imediato de Jesus, tem mais do que desapego. Vamos descobrir juntos? Vamos descobrir o que mais tem aqui? Então, nós vamos aprender um pouco sobre Deus chama, Deus transforma e Deus cura. Em primeiro, nós vamos falar assim sobre levantou-se e foi. Em segundo, o chamado. E em terceiro e último, abrindo a casa para Jesus. Levantou-se e foi. Mateus faz um relato simples, um relato humilde do seu próprio chamado. Esse relato de Mateus é sobre ele mesmo, de como Jesus o achou e o convocou. Mateus, que mais tarde se tornaria discípulo e escritor do primeiro dos 4 evangelhos, ele mesmo, Mateus do evangelho que leva o seu nome. Certamente este homem que lidava com cálculos, olhe bem, que tinha uma mente matemática, financeira, foi o que teve a mais nítida ideia. Foi quem teve a mais clara ideia do quanto lhe custaria seguir a Jesus. De todos os demais, ele podia calcular exatamente quanto lhe custaria seguir a Jesus. Contudo, levantou-se e foi. Nós lemos aqui. Que atitude, né? Ele tinha todos os instrumentos, toda a informação para calcular, para saber quanto custaria seguir a Jesus. Contudo, a Bíblia diz: levantou-se e foi. Ao deixar o posto de cobrador de impostos, ele ficou desempregado. Pararam para pensar nisso? Para alguns dos outros discípulos, havia a possibilidade de retornar à pesca, por exemplo. Caso o projeto discipulado de Jesus não desse certo, eles poderiam retornar para o mar, para os seus barcos, para a sua companhia de pesca, como Tiago e João. Mas não Mateus. Mateus jamais poderia retornar à antiga profissão. Primeiro, teria perdido a confiança dos romanos para quem ele trabalhava. E segundo, seria quase que impossível um cobrador de impostos conseguir um emprego como os demais. Portanto, ele precisou calcular direitinho. Não havia possibilidade de retorno. Mas, entretanto, ele levantou-se e foi. O teólogo Dietrich Bonhoeffer comenta o seguinte: o discípulo é arrastado da sua segurança
da sua relativa segurança para uma vida de completa insegurança. Mas ele abre um parênteses: na verdade, para a completa segurança da companhia de Jesus. Foi isso que aconteceu com Mateus. O seu nome era Levi, e quem nos informa isso são Marcos em seu evangelho e Lucas, que também apresentam a mesma passagem, com alguns detalhes. O seu nome foi mudado para Mateus, que significa presente de Deus, dádiva de Deus, dom de Deus. Provavelmente foi o próprio Jesus quem lhe deu este nome, Mateus, quando nomeou os seus apóstolos. Foi assim que ele fez com Simão, o Pedro. Então, quem eram os publicanos? Apenas uma passada por aqui. Os publicanos eram judeus. Mateus era um judeu e estavam a serviço do Império Romano como cobradores de impostos em determinada área da Judéia. Publicanos ganhavam comissão sobre os impostos arrecadados, mas muitos deles sobretaxavam as pessoas. Os judeus tinham que pagar imposto de tudo, até das árvores frutíferas, das terras, de tudo. E os publicanos majoravam essas taxas e ficavam com uma reserva para eles mesmos. Faziam um pé de meia. Portanto, eram odiados pelo seu próprio povo e tinham reputação ruim. Eram conhecidos como enganadores, aproveitadores e traidores, porque trabalhavam para Roma, trabalhavam para o inimigo. Devido ao contato deles com os gentios, eles eram colocados à margem da religião, não podiam entrar na sinagoga, eram considerados bandidos e impuros. Os publicanos não podiam servir como testemunhas em qualquer caso, independente do vulto deste caso. Os publicanos também não podiam sequer pleitear um cargo de juiz, por exemplo. O dinheiro de um publicano não poderia ser usado para ofertar. O seu dinheiro não era aceito como oferta. E eles não podiam, portanto, entrar nas sinagogas. E essa desonra se estendia também aos seus familiares. E Jesus chama um publicano para ser seu discípulo. Que desafio, né? Para nós, não para Jesus. Que desafiador, queridos irmãos, estes eram os publicanos. Agora olhem dentro disso, como Jesus alcança as pessoas. Olha esse indicador para a igreja. Jesus alcança as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua lida. Jesus estava em Cafarnaum. E ao sair de lá, ele passa por uma coletoria de impostos. E o verso 9 de Mateus 9 diz que então ele viu um homem chamado Mateus. Ele viu Mateus no seu local de trabalho, perceberam? Ele viu Mateus no seu dia a dia. Portanto, às vezes nos perguntamos: será que o Senhor vê? Sim, Ele vê. Será que o Senhor me percebe em meio a todas essas tarefas? Sim, Ele vê. Ele te vê no trabalho, Ele te vê em casa, Ele te vê na escola, Ele te vê numa pia cheia de louça, Ele te vê no trabalho cortando pedras, derrubando árvores, Ele te vê num escritório, Ele te vê num computador. Sim, Ele te vê, e é ali no teu dia a dia que Jesus alcança as pessoas. Foi assim que Ele te alcançou. É assim que Ele alcança as pessoas. E Jesus vai além das aparências. Lembram daquelas perguntas provocativas do início? Jesus vai além do que os olhos podem ver. Ele desafia os nossos sentidos. Ele nos desafia as nossas impressões e escolhe aquele que todos desprezariam.
nós avaliamos a aparência. Não foi isso que Deus disse para o profeta Samuel? Calma, não te impressiona. Ele olha para Eliabe, filho de Jessé, alto, forte, bonitão. Ele diz: é esse, eu estou diante do rei de Israel. Ele foi lá para ungir um novo rei. E o Senhor diz: não é esse. Calma, fica tranquilo, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração, olha o interior. Deus não vê como nós, Jesus não vê como nós. Ele vê além da aparência, Ele vê o íntimo e mais, Ele vê as intenções. Porque muitas vezes a boca está dizendo algo, mas o coração está falando o contrário. E Jesus nos dá o exemplo de como alcançar pessoas. Como alcançar pessoas? A igreja que precisa ir aos pecadores. Jesus vai ao cotidiano das pessoas. A igreja precisa ir às pessoas. Não basta abrirmos as portas das nossas igrejas e esperar que as pessoas venham. Precisamos ir até eles. Do jeito que for, pedindo estratégias a Deus, lá no teu trabalho, na tua escola, ou saindo na rua mesmo. Jesus vai ao cotidiano das pessoas, e é assim que Ele encontra as pessoas. Esse texto provoca-nos 3 perguntas. Quem Deus chama? Como é feito esse chamado? E como se deve responder a esse chamado? Portanto, em segundo, nós vamos falar sobre o chamado. A quem Deus chama? Deus pode chamar a qualquer um, qualquer pessoa, inclusive eu e você. É assim que Ele faz. Em Mateus, vê-se que o chamado não depende do estado atual da pessoa. Mateus era talvez o menos recomendado para ser um discípulo de Jesus. Tinha uma fama. Vejam, depende de conhecer a Jesus e de ser conhecido dele. Isso implica ser achado por Ele. E Ele já fez isso. Vejam, o fato de vocês estarem aqui esta noite sentados significa que Jesus já te achou. Percebe, nossa visitante querida? Jesus já te achou. Ele diz na sua palavra, João 15:16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para irem e darem fruto. Não importa a realidade social, me ouvem? Não importa a profissão, os atos, até os pecados praticados. Deus chama qualquer um. Normalmente, Deus vai chamar o improvável. Deus vai chamar aquele que ninguém diria, que ninguém quer. O que as pessoas olharão depois e dirão: quem diria, hein? Quem diria? Mas Deus faz cada coisa, Deus apronta cada uma. É assim que Ele faz, é assim que Jesus age. Mas Deus também chama os arrumadinhos, Deus também chama aqueles, os bonitinhos, os certinhos. Deus chama todo mundo. Mas sobre esse outro grupo a gente vai falar outra hora, porque tinha gente assim nesse grupo de discípulos, mas eles serão alvos de outra ministração. A quem Deus chama? Qualquer um. O estragado e o ajeitadinho, o engomadinho, todos serão instrumentos nas mãos de Deus. Como é feito o chamado? O chamado é assim, de modo claro, de modo direto e objetivo. O chamado não deixa espaço para dúvida. Será que Ele está me chamando? Sem meias palavras, Jesus diz: segue-me. Assim, sem meias palavras, sem enfeitar muito. Esse venha, utilizado por Jesus para chamar Mateus, ele é tomado, esse verbo é tomado do ambiente escolar daquela época. O Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, nesse mesmo verso 9, diz que Jesus o convidou e disse: venha comigo.
Seguir o mestre significa mergulhar na realidade do professor. Seguir o mestre significa que o aluno passaria a se identificar com ele em tudo. O siga-me, o venha comigo, significa viva como eu vivo. Significa fale do jeito que eu falo e o que eu falo. Venha comigo significa faça o que eu faço. O discípulo então vai parecer-se em tudo com o seu mestre. Estão dispostos ao discipulado de Jesus verdadeiro? É a isso que Mateus se submeteu quando levanta e vai. Portanto, está aí. Como é que é feito o chamado? É direto, sem firula. Como responder ao chamado? De que forma se responde? Mateus indica como se deve responder ao chamado, porque o nosso texto diz no verso 9 ainda, que Mateus levantou-se e o seguiu. Levantou-se e foi. Esse ato de Mateus representa disposição, representa prontidão, representa convicção e, em especial, renúncia. Mateus rompeu com o seu passado. Ora, sabemos que muita gente não segue a Jesus porque teme o que vai perder, porque teme o que terá que deixar para trás, porque tem incerteza quanto ao amanhã. Mateus deixa tudo, não haveria retorno, não tinha como voltar atrás. O seu cargo seria ocupado por outro, porém, encontrar um novo emprego seria impossível para um coletor de impostos. O verso 9, Jesus lhe disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu de imediato. Assim, de maneira sóbria, aparentemente tranquila, sem objeções, sem pensar duas vezes, seria isso. E Mateus relata o jeito simples que ele atende o chamado de Jesus. E ele não atribui para si qualquer crédito. Ele não fala nada sobre como ele atendeu, o que aconteceu no seu coração. Ele apenas diz que levantou-se e foi. Ele está falando dele mesmo. Agora, o registro da experiência de Mateus é dado por Lucas. Lucas fala sobre o sacrifício que foi para Mateus seguir a Jesus, ir atrás de Jesus. Lucas 5 e o verso 28. Lucas diz: Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Percebem o custo para Mateus seguir a Jesus? Para então Levi seguir a Jesus? Mateus conhecia a Jesus, ele o teria visto já em Cafarnaum, e ao ser chamado, muito provavelmente teria elaborado no seu coração. Jesus provavelmente também o conhecia. Quais seriam as aspirações desse homem? O que pensava ele? Talvez, o texto não diz, mas talvez estivesse cansado de ser hostilizado. Quem sabe arrependido e agora diante da possibilidade de uma nova vida, de um recomeço, uma nova história. Então, por que não? Talvez ele pergunte. E de repente ele ouve: vem comigo. Ele levanta e vai. Compreendem? Porque Jesus está indo ao encontro de gente que está disposta a abrir o coração e ir com Ele, e andar com Ele, e deixar Ele ser a Senhora das suas vidas. Os serviços de Mateus seriam importantíssimos para o ministério de Jesus. Tratava-se de um cobrador de impostos, experiente em escrever. Pouca gente escrevia naquela época. A escrita não era prática de todo mundo como nos dias atuais. Então, Mateus seria importante. Ele vai trabalhar na guarda de registros sobre o ministério de Jesus. E ele certamente era versado em mais de um idioma. Certamente conhecia o aramaico, o hebraico e o grego koiné de então. Que ferramenta no ministério, percebem?
Isso é para nos dizer que onde às vezes vemos derrota, Jesus vê potencial. Onde às vezes vemos e dizemos não vai dar, Jesus diz vai ser um instrumento nas minhas mãos. Foi isso que ocorreu com este homem. Então, não é por acaso que Jesus lhe dá o nome de presente de Deus, dom de Deus, dádiva de Deus. Para Jesus, este homem era um verdadeiro presente de Deus, e ele estava destinado a escrever, a registrar a história da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Que maravilhoso! Pela maneira simples como Mateus registra o próprio chamado, estamos diante de um homem humilde e modesto. Ele não faz alarde de si mesmo. Ele omite qualquer menção do quanto teria lhe custado o chamado. Mas ficou claro, lhe custou tudo. Ficou claro, lhe custaria tudo dali em diante. Esse homem de poucas palavras faladas, em parte alguma dos outros evangelhos é visto dizendo alguma coisa. Você não o verá dizer nada, mas de forma brilhante Mateus deixa que a verdadeira luz apareça. Mateus deixa que Jesus resplandeça, e é isso que vemos no seu evangelho. Todos podemos ser ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Deus jamais desprezará nossos dons naturais, nossas capacidades, que aliás Ele mesmo nos deu. Jamais desprezará isto. O que fazemos com o tempo que Deus nos dá? Temos uma aplicação aqui. O que temos feito com os preciosos minutos do nosso dia a dia que Deus nos dá, com os recursos que Ele nos dá? O que fazemos? Quanto temos investido em aprendizado, treinamento? Quanto temos investido nisso? No aperfeiçoamento das nossas capacidades? Quantos idiomas além do português aprendemos? Ah, mas você nunca sabe o que Deus pode fazer. Você nunca sabe quando cruzará oceanos, continentes, e às vezes nem precisa sair da sua rua. Deus vai colocar pessoas na tua vida para que você as abençoe. Quanto tempo dedicamos à leitura da palavra de Deus? Todos os dias, todas as semanas. Quantos livros lemos neste mês? Neste ano que ora iniciamos? Quantos livros lemos no ano passado? Quantas vezes lemos todos os livros da Bíblia? Ah, você está cobrando demais, pastor. Não, não é cobrança. Alguém dirá, ler dá dor de cabeça. Que nada. Isso é só algo que acontece com uma mente enferrujada. Ela precisa ser reativada. Tem que ser reativada. Olha o que disse o Monteiro Lobato, escritor da literatura portuguesa, escritor brasileiro. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Lembre-se de que ao abrir a nossa boca, o ajudador, o Espírito Santo, nos ajudará a lembrar tudo o que Jesus falou, mas para lembrar, precisa ter sido lido antes, precisa ter sido aprendido antes, de acordo com a palavra em João 14, 26. Mateus perdeu uma boa renda, perdeu o emprego, mas na verdade passou a desfrutar da verdadeira segurança que está em Cristo Jesus. Portanto, está aí um chamado interessante. E em terceiro e último, abrindo a casa para Jesus. Mateus não apenas abriu seu coração, mas ele abriu também a sua casa. É bem impossível que muitos dos velhos amigos agora deixariam agora quando começasse a seguir a Cristo. Então parece que ele aproveitou a situação e os convidou para uma festa, e os convidou para conhecer Jesus.
Porque o verso 10 diz que foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E Marcos diz em Marcos 2, verso 15, sobre a mesma passagem, de que esse tipo de gente ia onde Jesus ia. Eles estavam lá, pois havia muitos que o seguiam. Muitos publicanos e pecadores, considerados pessoas de má fama. Eles estavam lá. Mateus não faz alarde sobre a casa, sobre onde teria recebido Jesus. Ele apenas dirá no verso 10, estando Jesus em casa. Como se dissesse, estando Jesus numa casa, era a dele. Nós já vamos ver, era dele, compreendem? Outra, como oficial do governo romano, ele podia requisitar qualquer casa, qualquer centro de convivência. Como um oficial público, ele poderia fazê-lo. Então não era qualquer casa que Jesus iria. E Jesus, queridos irmãos, disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não teria como oferecer uma festa dessas aqui, um banquete desses aqui, nem ele, tampouco Pedro, que é onde ele passava a maior parte do tempo, na casa de Pedro, talvez na casa da sogra de Pedro, não importa. Então certamente era em sua casa. Levi deu uma grande festa e convidou coletores de impostos e outros considerados de má fama. Sem dúvida, ele os convidou para que compartilhassem da mesma alegria. Jesus, agora a alegria dele é Jesus. Vejam, é isso que produz o evangelho no coração de alguém que é encontrado como terra boa. No coração que recebe a palavra, recebe Jesus, e a palavra germina e dá frutos no coração. Nasce uma grande alegria. A pessoa não cabe em si, quer contar para todo mundo, quer divulgar, quer anunciar, quer compartilhar Jesus com todos. A confraternização à mesa era indício de intimidade. Era um momento de intimidade. Só que um judeu sério não sentaria à mesa com publicanos, com pecadores. E esse é o choque neste texto. Os fariseus não se conformavam que Jesus, sendo quem era, partilhasse a mesa com gente desse tipo. Então eles cobram os próprios discípulos de Jesus. Mateus entendeu a missão de Jesus. Ele entendeu que Jesus veio habitar aqui, mas veio também para buscar e salvar pecadores como ele. Por isso ele chama os demais, ele traz os demais que eram como ele, incluiu os publicanos. Este homem, Mateus, talvez na sua humildade e querendo dar destaque ao que realmente interessava, que era Jesus, ele se privou de dizer, mas Lucas não. Lucas relata o que aconteceu, porque Lucas dirá em Lucas 5:29, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Portanto, Jesus vai à mesa, eles compartilham da mesa. Na mesa com Jesus eles são questionados. Os fariseus, sem coragem para interrogar diretamente Jesus, pesam sobre os discípulos de Jesus. Verso 11. Por quê? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores? São palavras de reprimenda, são palavras de reprovação. Soavam como, que vergonha aceitar um homem desse como seu mestre. Era isso que eles estavam dizendo. Comer com uma pessoa implicava comunhão e amizade. E o que os fariseus não compreendiam é que, sem compaixão, não conseguiam entender que há ocasiões em que tal comunhão precisa ser feita, é necessária. Quem precisa de Jesus?
Jesus vai continuar e o texto dirá sobre isso. Quando Jesus se aproxima destas pessoas, ele está atendendo uma necessidade. Verso 12. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus atendia necessidades, não caprichos. Jesus atendia gente que precisava. Quando se associava com pessoas de baixa reputação, Jesus não fazia como um companheiro de bebedeira. Jesus não o fazia com quem concorda, como quem concorda com a maldade deles. Não, como Jesus se aproximava destas pessoas. Está aqui nas palavras dele. Ele associa-se a eles como médico. Como médico que, sem se contaminar com as doenças dos seus pacientes, deve chegar bem pertinho delas, deve tocar, às vezes precisa encostar o ouvido no seu peito para perceber a doença respiratória, para perceber batimentos cardíacos, mas sem contaminar-se com elas. Jesus é o médico dos médicos. Jesus se aproxima, ele não fica distante. Essa é a ação deles. Então, queridos irmãos, Jesus continuará falando de que é preciso misericórdia e bondade antes de sacrifícios. O verso 13, Jesus prossegue: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Porque agora vem a parte da cura. Agora vem o Jesus que chama, provoca transformação e cura, e liberta, e restaura. Jesus cita o profeta Oséias, é isso que ele está citando aqui. No tempo do profeta Oséias a coisa estava feia. Entre os pecados que a nação cometia, estavam transgressões contra a lei, assassinatos, homicídios, e diante de tanta iniquidade, então oferecer sacrifícios a Deus era como zombar de Deus. Como vocês vêm me oferecer sacrifícios vivendo desse jeito? Era isso que Deus alertava e denunciava através de Oséias. O que Deus pedia era a manifestação de bondade e de misericórdia antes de qualquer sacrifício. Porque o sacrifício sem a genuína atitude do coração de nada adianta. Religião sem bondade e sem misericórdia é religião sem valor. Foi o que Jesus disse aos fariseus: desejo misericórdia. Que o Senhor não nos rejeite, porque finalmente nesta ocasião fica muito claro qual é o alvo de Jesus. E o alvo de Jesus é o verso 13: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Eu não vim chamar gente que não erra, mas sim pecadores. É a estes que eu vim chamar. Esta é a mais bela expressão do propósito da vida de Cristo e da sua missão. O convite da salvação não é para os dignos. Ninguém é digno de salvação, mas Deus de graça convida os desvalidos, os que estão na sarjeta, os mentirosos, os enganadores, os desonestos. Ele chama, traz a todos, transforma, purifica, renova e dá-lhes a oportunidade de uma nova história. Quero finalizar aqui nessas considerações perguntando-nos, quando olhamos para os improváveis, o que é que nós vemos? Não importa o que vemos, o que importa é que Jesus olha para um improvável e vê um Mateus. Jesus olha para um improvável e vê um presente do céu. Não há impossíveis demais para Deus. Não há gente difícil demais para Deus.
Não parem de orar, não parem de pedir, não parem de buscar. Tampouco não importa o que falam, o que dizem, o que acham, até mesmo ações no passado, nada disso importa. Todos são alvos do amor de Deus, e Deus resgata a todos, renova, limpa, purifica, transforma em novas criaturas através de Jesus. Porque aqui estão as palavras de Jesus. Ele veio para os doentes, para aqueles que precisam de remédio, para os que estão enfermos. Todos podem terminar bem, não importa como começaram. Todos podem terminar com uma história bonita de vida, uma história alegre de vida. Aqui está Levi, que era marginalizado, servidor, inimigo do seu próprio povo, desonesto, ladrão, taxado de tudo de ruim que você possa imaginar. Mas desse tipo de gente, ele torna-se um Mateus, presente de Deus. É isso que Deus faz. Levi foi um presente de Deus para o ministério de Jesus. Continua sendo para a igreja de nosso tempo, de todos os tempos. E ele, sem desejar isso, sem aspirar isso, deixou a sua marca na história da salvação. Está aqui um evangelho inteirinho com o seu nome escrito por ele mesmo. Viram o que Deus faz? Deus é maravilhoso, né? Então é isso, queridos irmãos. Deus chama, Deus transforma e Deus cura. Amém? Fique de pé, por gentileza.